Eu sou Vitor Vogt, eu estou no último semestre do curso de Produção em Mídia Audiovisual da Unisc e fui o diretor e editor do documentário Dores que Ecoam. O documentário tem foco nas mães relatando sobre o racismo sofrido pelos seus filhos e no sofrimento que ecoou nelas, por isso o nome, a Dores que Ecoam, porque foi a dor das crianças ao sofrer o racismo que ecoou nas mães. Agora você acompanha na íntegra o documentário e depois a gente volta para conversar um pouco mais sobre os detalhes da produção. A criança, ela não nasce racista, ela não nasce com qualquer tipo de preconceito, isso ela adquire, né? E ela adquire aonde? No ambiente onde ela está. Mas para quem já passou, não é mimimi. Dói, eles acham que não dói, mas dói. Eu largava elas na escola com o coração apertado durante aquelas 4 horas, porque eu não sabia se aquilo ia se repetir ou qual seria o novo episódio. E é filhos, ser filhos. Mas olha, não é fácil, não é fácil. Bem, tudo começou, foi durante o período de férias da Júlia, né? Colega, assim, que já vinha, né, diversas vezes colocando piadinhas no grupo deles, da turma, com relação a racismo, e a última vez, assim, a Júlia me chamou e ela ficou bem magoada com a situação, né, porque daí era várias figurinhas mostrando, né, personagens negros e falando N coisas. E aí ela me questionou, e no que ela me questionou, eu pedi para ela colocar lá no grupo, dizendo que não era legal. E aí esse mesmo colega colocou um Bob Esponja dizendo foda-se, né? E aí o que eu fiz? Eu fui pro grupo dos pais da turma, e aí coloquei, pedi que eles olhassem os celulares dos seus filhos, os grupos, né? Porque tinha ocorrido uma situação, e que eu, como mulher, como mãe, como negra, como fazendo parte, né, de um coletivo, eu trabalhava contra o racismo, então isso eu não admitia, e que se nenhuma providência fosse tomada, eu tomaria essa providência. Aí, logo depois, uma mãe me chamou, então, para dizer, né, que as mensagens vieram do telefone do filho, e que, na verdade, tinha sido um amiguinho que tinha colocado as mensagens, e que ela, a família, eram totalmente contra esse tipo de coisas, enfim, que ela já tinha conversado com ele. Depois disso, então, ela fez ele mandar uma mensagem para mim, mandou para a Júlia também, se desculpando, né? E aí ela, no grupo dos pais, ela se manifestou, né? Em momento algum eu expus ninguém. E aí, se desculpando, que foi o filho, dando toda aquela explicativa, né? Bom, a Beatriz e a Isabelle estavam na educação infantil, 5 anos. O ato em si aconteceu num dia de recreio, onde elas estavam brincando, e uma menina chegou para a Isabelle e disse: bom, agora para a brincadeira e você sai, Isabelle, porque você não é branca. Né? E a gente descobriu a situação só no outro dia de manhã, quando eu acordei, ela veio com um desenho, mostrar o desenho para nós na cama, que era ela desenhada, e a gente disse: ai, que linda, né, filha? Dela disse: não, mas tem um problema, eu preciso trocar de cor para poder brincar. E foi uma situação assim bem forte, porque atingiu mais uma filha nossa do que a outra. Né? Nós temos gêmeas, e a Beatriz, por mais que também estava passando pela situação, soube tirar o racismo de letra e deletar a pessoa, né? E a Isabelle sofreu muito com essa situação, e aí veio desencadeando tudo, na verdade, o que ocorria antes e a gente não enxergava. Que antes dessa situação, toda vez que as meninas brincavam de casinha no recreio, as minhas filhas só poderiam ser o bichinho, o cachorro, eram chutadas e só podia ficar para fora da casinha. E também é muito louco que a situação já vem de outra escola com a mesma menina, a gente não tinha esse olhar. E aí começamos a enxergar toda essa situação, que essa menina na outra escola também não deixava as minhas filhas sentar perto dela, com 2, 3 anos.
não participava das festas de aniversário das minhas filhas, nunca participou, como sempre foi convidado, e a gente nunca ligou para isso na ocasião, e também nunca convidou as nossas filhas, né? Então, assim, uma coisa que a gente achava era coisa, sei lá, de criança, ali voltou todo o passado e a gente começou a compreender. Aí, no primeiro ano já, na primeira semana, segunda semana já começou. Aí tinha um menino que era filho de uma professora e porque o João é sujo, porque o João não toma banho, porque o João toma banho de barro, que o João toma banho de água suja. Isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. E assim, ele tinha uma raiva do João Gabriel, uma raiva, acredito eu que era pela cor dele, sei lá. Eu não sei se é certo ou errado, eu sempre disse pro João Gabriel, João, não responde, não fala nada, fica quieto, sabe? Não vale a pena. Aí ele não respondia realmente, chegava em casa, chorava. Olha, chorava muito mesmo. E aí eu fui conversar. Eu fui na escola e o Batista, Ângela, vai lá na escola e conversa, né? Fui falar com a professora dele, falei tudo o que estava acontecendo. E a professora, que ela ia ver o que ela ia poder fazer, né? Ia falar com ele. Mas assim, o problema é que nem lá, ali nessa escola, o João pagava mensalidade. O João até era bolsista, né? Bolsista, mas pagava metade, né? Aquele menino pagava a mensalidade também e não se falava nada, sabe? Porque tu falar para alguém, falar para um pai, né, que paga mensalidade, pode ser motivo deles quererem tirar o seu filho da escola, sabe? Aí foi, e isso continuou, esse menino saiu da escola, acabou saindo. Mas continuou com outros colegas. Esse mesmo menino no final do ano, ele fez uma maldade tão grande com o João Gabriel, tão grande com ele pegou a cola quente e eles estavam fazendo um trabalhinho, pegou e passou, que até hoje o João tem a cicatriz aqui da cola quente, assim, de pura maldade, assim, com ele. Mas as coisas continuaram nos outros anos com outras crianças, no recreio, eles pegavam o João Gabriel. E assim, a gente é mãe, a gente sempre fala, não, defende, mãe não quer ver. Não é, se o João não tem razão, ele não tem razão, sabe? Mas não era, o João ficava quieto. Eles pegavam o João Gabriel, botavam ele no canto na parede e enchiam ele de soco. Soco. E outra coisa que acontecia na escola, qualquer coisa que acontecia na escola, o João podia estar longe, nem estar envolvido com aquilo. Sempre era chamado fulano, ciclano e o João Gabriel. Ele sempre era chamado junto. O Brian chegou muito revoltado em casa, contando a história que quando ele e esse coleguinha escuro levantavam, a professora gritava e mandava sentar. Mas quando os outros faziam a mesma coisa, com eles não acontecia nada. Na hora, assim, eu sou muito estourada, fiquei muito revoltada, assustada, não sabia o que falar, mas eu perguntei de novo pra ele, tu tem certeza? Porque como ele já tinha reclamação dela antes, que era sempre ele, tudo que acontecia na sala era ele, eu pensei, pode ser coisa de criança. E ele me repetiu a história. Eu fui atrás. Fui saber dessa história. Daí, em questão, ela disse pra mim que não, que ela tratava todos iguais. Eu disse, mas o Brian não ia falar pra mim isso. Que só ele, o coleguinha escurinho, que o Brian não tem noção do que é racismo e o que não é. Ele não ia falar só do que ele é escurinho. Mas eu sou casada com negro. Eu já vi muita gente negra ser racista. Então, assim, na hora me revoltou, eu me estourei, sabe, na hora, nossa. Falei muita coisa que não devia, falei mesmo. Mas ela chorou, falou que não fez. Mas conversei com a diretora, ela disse que ia rever isso, que ela ia investigar. E ficou por isso. Até que eu insisti muito em trocar o Brian da sala de aula dela. E depois o Brian não se queixou mais. Só que aquilo ali pra mim me doeu, como se fosse pra mim.
Porque como eu já passei muito isso, mas para quem já passou não é mimimi. Dói, eles acham que não dói, mas dói. Mas assim, com ele encerrou o assunto, não deu mais nada, só foi com aquela prof. Graças a Deus. Os sentimentos são inúmeros, assim, da raiva, né? Porque aquela coisa assim, faz pra mim, né? Não faz pra ela, né? Porque a gente, de alguma forma, como mãe, a gente tá mais endurecida, né? E a criança não. Principalmente, assim, falando da minha, né? Desde muito pequena, então, assim, a gente procurou trazer ela em cima de certos valores, né? Principalmente com as questões, assim, e já afirmativas, né? Porque sabendo da condição dela, né? Enquanto criança, enquanto negra, né? Entrando agora na adolescência, enquanto mulher depois, então, por N coisas que ela poderia estar passando, que passou, que vai passar ainda muito mais, né? Mas para ela estar fortalecida, né? Foi uma coisa que me magoou muito de ter não enxergado. Como lidar com a situação, a Isabelle passou, depois daquilo, por muito tempo dizendo que ela ia crescer, virar adulta e criar uma máquina que a pessoa entrava e mudava de cor. Então, assim, mostrar para a escola, porque o racismo aconteceu na frente de uma funcionária do colégio, ela comprovou o que aconteceu. Então, assim, a gente se sentiu como mãe, como pais, assim, sem poder fazer sozinhos, porque todo mundo dizia, não, isso não é racismo, isso é coisa de criança, eles se entendem, não. Então, assim, foi uma mistura de impotência, acho que a palavra é impotência e luta, né? Ao mesmo tempo de lidar com a situação com uma criança duas crianças de 5 anos que precisava de uma atenção para entender que ela é assim, cada um é do seu jeito e não, você é linda, você é você. Então foi uma mistura de situações, no meio a gente sofreu, como eu posso dizer, porque aconteceu na escola, 2 dias depois, novamente aconteceu a mesma coisa, e a gente pedindo, pelo amor de Deus, para a escola agir, a escola não agia. Então, assim, ao mesmo tempo, essa mesma grupo de 2 mães, porque foram 2 mães, né? Porque foi uma segunda criança que fez também depois o mesmo ato, nos chamar de racista, né? Então, assim, dizer que não é racismo e que a gente estava querendo chamar atenção. Demorou, mas a escola tomou uma atitude, tentou fazer um trabalho dentro de sala de aula, de trabalhar o coração bom das pessoas, tudo, mas não adiantou, porque a menina, quando ela estava sozinha, ela atacava. Ela não dizia da cor, mas ela dizia, meninas, vamos sair daqui, quando a Isabelle chegava. E as coisas foram aumentando, passou mais 1 ano, e a gente decidiu não tirar ela do colégio, porque a gente sempre achou que a gente tinha que ensiná-la a lutar, né? É o direito dela, o lugar dela, e lutar. E todo esse processo da Isabelle tentar ajudar a menina, a gente começou a notar o quanto ela começou fisicamente, a nossa família começou a ficar um pouco doente. A Isabelle, ela vivia irritada, ela chegava às vezes na frente da escola, ela dizia que estava doendo o dedo, não podia entrar, né? Ela não comia direito, ela demorava para dormir. Então, assim, começou a ir para o corpo. Até o ponto que a menina não mais falava sobre cor, mas atacava de várias maneiras. E a última maneira que ela atacou, e a gente decidiu convencer a Isabelle e a Beatriz a sair da escola, porque a gente não via mais que não adiantava a gente ficar batendo contra uma porta e sim abrir uma janela e continuar o nosso caminho, foi quando ela mudou o discurso e um dia no recreio, que a Isabelle queria ajudar uma outra colega, ela proibiu a Isabelle de ajudar e a Isabelle tomou pela primeira vez a coragem de bater de frente e falar, não, eu vou ajudar minha outra colega porque você não é minha mãe e meu pai. E aí ela
atingiu a Isabelle com outra questão, né? O que você quer falar de ter mãe e pai, porque você foi... Sua mãe e seu pai te achou na lata do lixo, tua mãe e teu pai não te quis, né? Porque elas são adotivas. Então, assim, piorou a situação e foi a hora que a gente falou, chega. Uma vez eu estava caminhando na rua e aí perguntaram se ele era adotado, se eu cuidava dele, né? Todas essas coisas eu ouvi. Então, assim, tu se assusta. Primeiro tu se assusta, tu fica assim, sem atitude, sem reação. E a raiva, né? Muita raiva, assim, eu fico com muita raiva das pessoas, sabe? Então não adianta, na situação da minha família, a escola tentou trabalhar dentro da sala de aula, com as crianças de 5, 6 anos. Mas o caso deveria ter sido trabalhado com os pais. E foi isso que a gente também solicitou muito para a escola. Chame a mãe, chame o pai, converse com eles. Eles precisam passar por quase que eu não posso dizer uma reciclagem, que não é isso, mas é uma reciclagem como ser humano. Então eu acredito que o trabalho que a escola ela pode realizar é um trabalho não só com o aluno, e sim um mecanismo com que isso comece lá na família. Eu sei que daqui a pouco vai ser dito assim, não, mas a escola não tem obrigação. Mas a questão não é obrigação, a gente precisa trabalhar na raiz, e a raiz eu vejo que é em casa. Eu acho até que eles teriam que preparar as professoras, porque preparam muito para ensinar o aluno, eles querem muito que o aluno tenha respeito, e em certas ocasiões tem professoras... Não, eles acham que porque ser criança não precisa tratar com respeito. E a criança vai tratar tu com respeito, tu dando respeito de volta. Então, eu acho que quando eles falam tudo isso para a professora, eles têm que falar, não. Igualdade. Um aluno dessa cor tem que ser tratado igual aquele dessa cor. Lá em Porto Alegre, quando eu morava lá, eu não tinha isso. Porque lá era tudo igual. Mas aqui eu sinto muito isso. Eu não sei se é questão que tem muita raça definida, e lá onde é que eu morava não tinha. Tem que insistir mais, porque eles estão bastante tempo na escola, sabe? A maior parte do tempo eles estão na escola. Então tem que abordar mais, tem que mexer mais, tem que insistir mais no assunto. Se trabalha muito a questão do negro lá no tempo da escravidão, né? Não se mostra hoje o negro ativista, o negro nas mídias sociais, né? O negro psicólogo, o negro advogado, né? Os negros estão vindo, eles estão buscando o seu espaço. A gente sabe que ainda é difícil, a gente sabe que ainda vai demorar bastante para que isso de fato aconteça, que exista equidade, né? Porque hoje não tem, a gente fala, mas infelizmente não tem, é uma luta diária e muitas vezes as pessoas não entendem isso. Eles não veem só, a luta não é só nossa, não é só do negro, a gente traz a luta do indígena, a gente traz, né, a luta dos LGBT+, então assim, então esse pessoal todo agrega, e essas questões elas precisam ser abordadas, porque lá na minha sala de aula, a gente tem a criança negra, a gente tem a criança indígena, né? A gente tem a criança trans, então, e muitas vezes essas famílias não sabem lidar com determinadas situações. E aonde é que essas crianças vão pedir apoio? Para nós, em sala de aula.
O documentário Dores que Ecoam foi produzido para a disciplina de Documentário 1 em 2021. Isso era uma parceria que há tempo eu já queria ter feito com a minha amiga Fernanda Landim, que no mestrado de psicologia, no mestrado profissional em psicologia, além da pesquisa que eles desenvolvem, eles também têm que apresentar um produto técnico. E a intenção dela era fazer um documentário. Então eu consegui entrar em contato com ela no final de 2019 e aí a gente começou a conversar sobre a possibilidade de fazer. A gente iria gravar em 2020, fazendo uma parceria entre o curso de psicologia e o curso de comunicação social. Ia ser uma coisa que seria fora das disciplinas. Mas ocorreu a pandemia, teve toda aquela situação e a gente não conseguiu gravar em 2020. E aí em 2021 abriu a disciplina de documentário 1. Então eu resolvi fazer e ainda mantendo contato com a Fernanda. Eu falei, olha, agora acho que a gente consegue. Em 2020 eu estava com muita dificuldade de conseguir encontrar pessoas para trabalhar na equipe, por conta de agenda e tal. Mas como era uma disciplina, e aí as pessoas tinham que produzir um documentário, ficou muito mais fácil de conseguir fechar a equipe. No documentário nós entrevistamos 4 mães, 2 mães brancas e 2 mães negras, todas mães de filhos racializados. O objetivo desse documentário foi dar espaço para que elas pudessem compartilhar como foi o racismo que todos esses filhos sofreram no ambiente escolar. Não apenas dentro de sala de aula, mas também, inclusive, em outras partes da escola e também em grupos da turma. A gente elaborou 4 perguntas norteadoras, porque o nosso objetivo com isso era falar sobre o que aconteceu, como elas se sentiram, o que elas fizeram a respeito e quais as sugestões que elas têm para que esse tipo de coisa pare de se repetir. Então, no dia da filmagem, cada mãe chegava numa hora determinada, a gente conversava com elas sobre que isso seria mais ou menos a mesma entrevista que ela já tinha feito de antemão com a Fernanda, e que a única coisa que ia diferir é que agora teriam esses outros equipamentos. Em relação ao ângulo e o enquadramento, a gente tentou trazer um ângulo geral mostrando elas de frente e também um ângulo lateral para destacar as expressões delas. Porque como era um tema bastante pesado e era um tema que lidava diretamente com os sentimentos dela, a gente queria destacar também como foi o sentimento que elas estavam em relação a tudo que estava acontecendo. Foi bastante tranquilo gravar as entrevistas com as mães, porque elas conseguiram se sentir confortáveis e elas conseguiram fazer esse trabalho de ignorar todos os equipamentos em volta e se sentir mais tranquilas. Uma das mães, inclusive, bastou que a Fernanda perguntasse uma coisa para que ela, de uma vez só, falasse tudo o que aconteceu. Desde o momento que o racismo aconteceu até a sugestão dela para que isso não acontecesse. Durante as gravações foi difícil conseguir controlar a emoção, por causa que eram... Ainda mais considerando que a gente gravou tudo no mesmo dia, então a gente escutou cada uma das histórias com um intervalo de tempo muito curto entre elas. Então, para lidar com esse sentimento que aflorou em todo mundo da equipe, foi uma força que a gente teve que fazer, porque a gente não podia demonstrar muito como é que a gente estava se deixando levar pela emoção, por causa que a gente precisava se manter firme para que elas se sentissem confortáveis e não desabassem enquanto elas estavam relatando o que estava acontecendo. Na edição, eu busquei deixar o relato das mães separado de acordo com as perguntas. Então, a primeira coisa que aparece é elas contando sobre o que aconteceu, e aí, se durante a entrevista elas já engatavam uma pergunta na outra, eu mantinha isso para que soasse de maneira natural e que fosse conduzido da melhor maneira possível. Eu tinha inicialmente editado de uma maneira diferente, eu tinha deixado bastante picotado. Aí eu tinha passado por meu orientador e ele falou que, estando picotado desse jeito, estava muito difícil de conseguir se conectar com as histórias, porque elas estavam muito misturadas umas com as outras. Então eu tentei editar de uma maneira diferente, eu tentei manter o relato delas do início ao fim. E teve um efeito muito mais potente para quem estava assistindo. A nossa principal referência foi o curta documental Cabelo Bom, que foi exibido no primeiro Festival Santa Cruz de Cinema. Esse documentário, ele também aborda a questão do racismo, e entrevistando 3 mulheres que contam sobre o seu cabelo natural e sobre situações em que elas viveram em relação a isso. Então, a nossa referência principal foi, além da temática, também
como ela trabalhou com os enquadramentos, como a diretora trabalhou com os enquadramentos. O nosso principal objetivo com esse documentário foi trazer luz para essa temática, que ela não é muito comentada, principalmente em cidades do interior, que o racismo ele é bastante velado, porque a gente tem essa crença de que a gente vive num país miscigenado, de que o racismo não existe, de que se a gente parar de falar nele, ele para de acontecer. E isso não é verdade. Para quem sente isso na pele, isso não é verdade. Então, trazendo esses relatos e trazendo a dor que isso repercute na família e em quem está em volta, é uma boa maneira de conseguir trazer esse assunto à tona para que as pessoas consigam refletir e repensar sobre suas ações e repensar sobre a maneira como elas enxergam os outros. A próxima etapa que a gente pensa é de levar esse documentário para dentro das escolas, para trabalhar principalmente com os funcionários e os professores, para que eles possam identificar essas situações e consigam lidar melhor com isso, porque, como foi relatado no documentário, um dos casos de racismo aconteceu em frente a uma funcionária e ela não soube o que fazer nesse momento. Além de trazer o documentário, a Fernanda pensa em fazer uma fala e em explicar como lidar com essa situação, porque esse tipo de coisa não é tolerável de acontecer. Isso é uma coisa que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que combater todo mundo junto. A gente tem que combater isso de todas as formas possíveis. E trazendo esse assunto à tona, trazendo essas falas, é uma das maneiras de a gente conseguir combater. Esse foi o programa Laboratório com o documentário Dores que Ecoam. Espero que tenham gostado. Não percam o próximo episódio. Tchau!